que tem trabalhado muito para construir essa articulação. Pessoal muito empenhativo aí, embora estejamos numa mesma condição, o bispo referencial iniciou a sua assessoria sem encontrar presencialmente o nosso pessoal. Realizamos uma assembleia e demos posse à coordenação regional, sem nos encontrarmos presencialmente também. Essa é a nossa realidade, de nos ver por esse meio, de tentar dar passos por aqui para quando estivermos na condição de um encontro presencial, o nosso caminho já estar aí, de certa forma, articulado. Quero agradecer também o regional, a assessoria do regional, que tem sido assim, muito eficiente conosco, em nos disponibilizar as ferramentas, em fazer as divulgações. Então, isso também, na pessoa do padre Marcelino e de toda a equipe aí do regional, quero agradecer, porque tem sido muito valioso para nós contar com esse apoio do nosso regional. E dar boas-vindas ao professor, que hoje está aqui como assessor, mas é ao mesmo tempo conferencista, o professor Carlos Frederico, que irá fazer hoje uma partilha de conhecimento conosco, nessa perspectiva de resgate e memória do ecumenismo na Igreja Católica. Temos aí um caminho já percorrido, um caminho que vai se construindo, um caminho que tem desafios e um caminho que tem conquistas também. Então, vamos partilhar um pouco dessa história e vejo esta oportunidade de tratar esse tema na nossa perspectiva de identidade. Então, se torna mais fácil dialogar, de entrosar e de construir redes, se a nossa identidade está bem construída, aí não sentimos inseguros perante o outro. O ecumenismo e diálogo religioso só se constrói bem quando as identidades estão bem colocadas. Assim, nós sentimos bem na presença do outro e nos alegra partilhar o que somos e conhecer o que o outro é. Queremos trabalhar nessa nossa perspectiva. E fico feliz de ver aqui no regional esta realidade, igual mencionei, não encontramos ainda, mas tem muita gente jovem conosco. Ou seja, o ecumenismo tem posto jovem. Tem gente que quer ver na igreja esta perspectiva de uma igreja mais aberta ao diálogo, de uma igreja capaz de construir ecumenismo, uma igreja capaz de viver no mundo plural de maneira harmoniosa. Esperamos muito das novas gerações essa perspectiva. Fanatismos e fechamentos não têm trazido os bons resultados para nós e nunca trarão, com certeza. Mas é gente que entende que podemos fazer mais e quer participar desta causa também. Então, todos bem-vindos, e o conferencista não sou eu, Eu estou aqui para dar essa assessoria de apoio. Deixemos que o nosso conferencista avance com a sua partilha. Penso que terá aí o momento inicial de oração, e conforme cada um fez, e passo, então, a partir de agora, ao lugar da escuta e do aprendizado. Estou aqui agora para escutar e aprender no correr desta live. Continuando o que o Dom Francisco está acolhendo, também, boa noite a todos, é uma imensa alegria estarmos hoje juntos aqui nesse encontro, Resgate, Memória e Memória, o ecumenismo na caminhada da Igreja Católica. A equipe de coordenação, como já disse o Dom Francisco, ela começou no final do ano passado, E uma das propostas foi esse encontro de formação, de conhecimento e de aprofundamento. Esse é o nosso primeiro, mas a nossa proposta vai para o ano todo. Nós teremos esses encontros nos meses ímpares,
Então, desde já, estejam todos convidados a estar conosco, cada vez um tema diferente, alguém aqui para nos brindar com algo que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais em diversos temas dentro do ecumenismo, né? Queremos estar em sintonia com a realidade na qual estamos inseridos e vivendo. Então, por isso, esse jeito de estarmos juntos, mas aprendendo um pouco mais, enquanto igreja e sociedade, enfrentando os desafios da contemporaneidade, daquilo que nós estamos vivendo, reafirmando a necessidade do diálogo. Mesmo que não estejamos presencialmente, mas estamos unidos de alguma forma. E tentando cada vez mais que o diálogo realmente aconteça. E, em especial, nesse ano, né, da campanha da Fraternidade Ecumênica, com tantos desafios. Que possamos aproveitar tudo que nós vamos ouvir hoje. O professor Dr. Carlos Frederico, ele é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E é professor da graduação e pós-graduação da PUC. Também é gerente e editor da revista Horizonte, de Estudos de Teologia e Ciências da Religião. E é professor da Unimed na pós-graduação. Interessante, em cuidados paliativos. Sabe as disciplinas? A morte e o morrer nas religiões, e a outra é espiritualidade e saúde. E também é membro do grupo de pesquisa Religião, Pluralismo e Diálogo, e do CONIC Minas Gerais. Nós agora vamos ouvir, em termos de oração, a oração da campanha da fraternidade, e depois já está iniciado para o professor Carlos Frederico falar conosco. No caminho é maúso, ele vem a da escritura, como fez no caminho é maúso. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Com todos os seus testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz.
e ciúmes, superar toda polaridade, pois em Cristo somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Vamos o amor, compromisso. Compartilha no dom da esperança e na fé que se forma serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Tudo que estava dividido, unidade Ele faz. Magda, professor Carlos. Palavra com o professor Carlos Frederico. Tá joia. Muito obrigado, Edivar. Posso começar então, né? Boa noite, então, para todo mundo. São 7:50, né? Eu tinha combinado com a Magda, vai até as 9 horas, talvez uns 45, 50 minutos de fala, né? Para dar aí uns 20 minutos, pelo menos, de perguntas, ou pelo menos alguma conversa entre nós. Pode ser? Eu tinha passado também umas telas para a Magna, mandei agora para o WhatsApp. Se quiserem, pode pôr aqui, ou eu também posso falar, não tem problema, depende do grupo. Acho que as telas, às vezes, ajudam a visualizar, né? E não sai, meu rosto continua aí, tá? Mas, primeiro de tudo, então, só iniciando, eu gostaria, se eu pudesse ter algum tipo de controle das telas, porque eu preparei um conteúdo maior e, em algum momento, eu vou ter que dar uma corrida. Então, né, para não ter que ficar pedindo toda hora para passar. Se for possível ter esse controle, ótimo também, tá? Se não, acho que não sei se é possível. Deixa eu ver. Mauri, põe ele de anfitrião. Eu não lido muito com o Zoom, eu trabalho mais com Teams, né? Mas se for possível, beleza. Se não for, também tranquilo, tá bom? Porque me facilita para eu caminhar de acordo com a minha fala. Mas, primeiro de tudo, enquanto o Maurício aí vai ajeitando, tá? Obrigado pelo convite, tá? Acho que é um prazer poder falar com vocês, sobretudo com uma proposta tão interessante, tão bonita, eclesial, de ecumenismo e, sobretudo, com pessoas que estão envolvidas com o serviço, né? O serviço à igreja, o serviço ao povo e à comunidade, né? Algumas pessoas, inclusive, eu já conheço até pessoalmente, né? E outras de nome, né? Então, é um prazer estar aqui e obrigado por essa oportunidade, né? Eu não sou uma pessoa que trabalha exatamente com ecumenismo. Eu sempre fui muito próximo do ecumenismo, desde a minha infância, inclusive. Eu sou filho de protestante, sempre fui católico, mas fui criado praticamente nas duas, né? E de protestante que não é protestante de conversão, é de nascimento, né? Meu pai já nasceu dentro do protestantismo, minha avó, a mãe dele também,
né? Então, tem pelo menos aí 3 gerações já de um certo protestantismo, inicialmente histórico, depois um protestantismo mais pentecostal, né? No momento, meu pai está na igreja metodista, mas foi pentecostal há muitos anos, né? Inclusive da Igreja de Nova Vida, de onde saiu Edir Macedo, o R.R. Soares, né? Então, eu tive essa oportunidade, eu que sou um estudioso de religiões, de viver isso dentro de casa e numa certa experiência, e ter vivido na minha história de vida grandes momentos de encontros ecumênicos, né? Não tão institucionalizados, mas dentro da minha própria casa, né? Minha mãe católica e meu pai evangélico, né? Mas na prática, eu me dedico mais ou ao diálogo interreligioso, e no momento eu me dedico mais ao estudo da mística e da espiritualidade relacionada à área de saúde, né? Então, para mim também nesse sentido é um prazer, porque as obrigações e o trabalho no programa de pós-graduação são enormes e não me sobra muito tempo, né? Ou eu não tenho tido muito tempo para dedicação a ações mais de serviço à comunidade eclesial, como já tive a oportunidade de fazer muitas outras vezes, né? Porque a demanda de trabalho é muito grande, de modo que estar aqui é um prazer e uma possibilidade de retornar um pouco às minhas origens e oferecer um pouco também do que eu aprendo nos meus estudos ou na minha caminhada, né? Eu já fui professor de ecumenismo e diálogo interreligioso no curso de teologia da PUC Minas. Quando professor, eu lidava muito mais diretamente com a realidade do ecumenismo, né? Já escrevi sobre o ecumenismo na Arquidiocese de Belo Horizonte, né, que está fazendo 100 anos, uma coletânea de livros para retomar esses 100 anos, mas não é uma realidade que eu venho pesquisando ultimamente ou trabalhando com ela, tá? Então, coloco isso também para situar um pouco a minha condição, tá? Já faz alguns anos, então, que não leciono e que não pesquiso muito também, mas pela minha própria história e interesse também, não deixa de ser alguma questão que, como cristão, como católico, eu costumo pesquisar, eu costumo ler ou estar atento. Pesquisar não, mas estar atento, tá? Nos gestos ecumênicos, nos movimentos que acontecem em torno do ecumenismo, sobretudo relacionados ao Papa, a própria CNBB, né? E a Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Mas é isso. Nisso posto, agradeço então essa oportunidade, né, que me foi dada, e eu pensei, né, o título que a Magda me passou foi esse: Resgate, Memória e o Ecumenismo na Caminhada da Igreja Católica. Então eu pensei em dar um panorama geral do ecumenismo, sobretudo do movimento ecumênico, né, mais a partir do século XIX, mas mais rápido, introduzindo como ele começa e, de alguma maneira, como é que o catolicismo entra nessa história e, a partir daí, sobretudo, com o Vaticano II, né, desenvolve a sua concepção teológica de como pensar o ecumenismo e como trabalhá-lo também, tá? Então, eu estou pensando, dar um panorama bem geral aí do ecumenismo, como é que ele acontece, tudo mais, e aí passando também pelas comunidades protestantes, pelas igrejas evangélicas, tá? E depois eu entro mais no catolicismo e fico um pouco mais no catolicismo, tá? Acho um tema fundamental para a gente pensar. A vida sem diálogo, ela não existe, né? Em todos os sentidos, tá? Quando eu falo em biodiversidade, quer dizer, sem biodiversidade, sem interações no mundo da natureza, nós não temos a riqueza ambiental que a gente tem, que infelizmente no nosso país e no mundo também tem sido vastamente destruída, né? O que causa possibilidade de não proliferação, de não criatividade, né? Então, a vida sem diálogo não sai. Eu sou pai de família, sou casado, quer dizer, sem diálogo também a vida familiar, né? Nem a procriação acontece, né? E isso também eu entendo para a vida religiosa, né? Teologicamente, do ponto de vista cristão, a própria Trindade é um diálogo. É um diálogo fecundo que, inclusive, não para em si mesmo. Transborda e sai pela criação, pelo processo de salvação, pela história da salvação, né? Mas também a vida eclesial é um diálogo. Intra, né? Porém, não se fecha em si mesmo, né? Toda essa movimentação do Papa Francisco para uma igreja em saída, é uma igreja em saída enquanto missão,
mas igreja em saída também enquanto alguém que está num processo, que é um povo de Deus que está a caminho, que não está feito, que não está pronto, e que nesse caminho precisa dialogar com a ciência, precisa dialogar com as artes, precisa dialogar com as pessoas, com a sociedade, com a política, né? E precisa dialogar também com tradições religiosas e tradições cristãs, né? Então, eu acho que é um tema fundamental para a vida, né? E eu, como cristão, não posso existir sem diálogo com Deus, a vida de oração, contemplação, né? E sem diálogo com as pessoas, porque o cristianismo se dá, sobretudo, em comunidade, né? Na expressão comunitária. O ecumenismo está dentro disso tudo, quer dizer, então, hoje, no catolicismo, né, é muito clara toda essa base teológica. E aí eu lamento, né, ultimamente nós temos tido, no seio do catolicismo, muito embate, que eu acho que nasce de incompreensão e de desconhecimento desse processo, desse caminhada da Igreja Católica, né, rumo a uma visão ecumênica. Caminhada, inclusive, que retoma, está no texto do Papa João Paulo II, né, está no texto da Unitatis Redintegratio, lá do Vaticano II, está na essência da vivência católica. Quer dizer, nós não estamos fazendo um extra sendo ecumênicos. O ser ecumênicos, é lógico, partir de uma identidade católica, claro, né, mas ser ecumênicos faz parte da vocação cristã católica, né, católico enquanto universal, inclusive, mas faz parte da vocação cristã, né, de Jesus no seu diálogo intratrinitário, mas também no diálogo com a humanidade, enquanto encarnação, tudo mais. Então, quer dizer, está no cerne. Não viver essa dimensão nos empobreceria enquanto cristãos, enquanto pessoas que buscam, né, viver a própria fé e ser coerente com ela, né? Mas vamos começar, então, com as telas. Eu acho que eu não consigo movimentar, não é, o Magda ou o Maurício, mas pode pôr a primeira. Deixa eu ver, não estou sem ainda. Isso, vamos pôr a primeira. Se puder ir adiantando, tá? Eu só quero dar uma retomada. A palavra ecumenismo, ela é uma palavra nova, tá? Ela é uma palavra muito antiga, que ela faz referência à noção de casa, tá? Acho interessante quando a gente resgata essa noção na sua raiz, porque casa tem muito a ver, é onde a gente se sente como a gente mesmo, né? Onde a gente tem conhecimento, né? E onde se vive também a diversidade, se vive os desafios de aprender o amor, de aprender a aceitação dos limites do outro, de aprender a perdoar e ser perdoado, né? Mas ela, no grego, tem várias conotações e nem sempre ela foi entendida da forma que a gente entende ecumenismo hoje, tá? Nem sempre foi entendida dessa forma. Então, eu queria dar uma passada na próxima tela, tá? Em alguns sentidos que aparecem da palavra ecumenismo na história dessa palavra. Então, pode mudar a tela, fazendo favor? Eu não sei quem está com controle, tá? Então, um pouco de sentido. Uma das primeiras raízes da palavra ecumenismo tem a ver com o sentido mais geográfico dessa palavra, tá? Principalmente, ainda antes de Cristo, a partir das ações deixa eu baixar aqui só, das ações de Alexandre Magno de conquista de território, né, em que ele vai entender que a ecumene, né, é o território que ele conquistou frente, né, ao mundo desconhecido. Mas também houve época que teve uma perspectiva cultural. Ecumene ou ecumene tem a ver com um mundo culturalmente conhecido, frente ao qual os outros são considerados bárbaros, né, incivilizados de alguma maneira, né? Mas culturalmente nós temos uma identidade. Isso vai acontecer, por exemplo, no mundo grego, na visão helênica, quando ela está se expandindo. Quer dizer, o mundo que comunga um certo elemento cultural é o mundo da casa comum, em que a gente, né, pode se irmanar, falar a mesma língua e se entender. Quem está fora disso é o bárbaro, né, com o qual a gente não consegue conversar, né? E depois, no Império Romano, ele adquire uma perspectiva política, né, que é o mundo do próprio império, é a ecumene, né, o espaço onde se cria a pax romana, uma pax que não é paz, é muito diferente da paz de Cristo, né?
mas uma pax imposta pelo peso das armas. Se quiser mudar a tela, pode mudar. Pelo peso das armas, mas, em todo caso, né, já na perspectiva do Império Romano, eu posso disponibilizar os slides depois, para mim não tem problema não, tá bom? Alguém perguntou aí no chat, tá? E aí a ecumênia envolve todos aqueles povos que vivem dentro dessa condição político-cultural também, mas mais política que cultural, porque o Império Romano não tem tanto uma unidade cultural, mas vai ter uma unidade político-administrativa. Pode mudar a tela, tá? E é com esses sentidos iniciais que ele vai aparecer, por exemplo, na própria Bíblia. Então, né, a raiz da palavra ecumenismo encontra na Bíblia, não na perspectiva que a gente tem de ecumenismo hoje. Então, é um termo empregado em 15 vezes na Bíblia, né, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento. Tá? Aqui eu pus apenas um dos sentidos, que é o sentido como aparece em Atos dos Apóstolos, tá? E que vai ter esse sentido. Não, eu pus mais de um, que vai ter esse sentido de terra habitada. Mas você tem Lucas 2.1, né? Que vai falar mais no sentido do Império Romano. Essa é a ecumene, né? E já em Hebreus vai falar do caráter transitório da atual realidade e que deve vir uma nova ecumene. Tem um áudio aí aberto. Deve vir uma nova ecumene trazida por Cristo, né? E no cristianismo primitivo, então, quer dizer, o sentido de ecumenismo é esse mesmo sentido, que era o sentido culturalmente aceito ou reconhecido na época, tá? Pode passar adiante. Não saiu a imagem, não? Tinha que sair. Não sei o que a senhora fez aí. No sentido já da igreja, tá? A primeira aparição da palavra ecumenismo tem a ver com os concílios. E a primeira vez que se usa é quando o concílio de Constantinopla vai falar do concílio de Nicéia e vai dizer que é um concílio ecumênico. Mas é lógico que é o concílio ecumênico, não na perspectiva que nós temos hoje, né? O cristianismo ainda é uma certa unidade, há o problema aí com os conflitos, com as concepções diferentes de compreender a tradição cristã, chamados muitas vezes de heresias, né? Então ele vai falar que é um concílio ecumênico no sentido também de que as suas discussões, as suas reflexões, as suas determinações deveriam ter validade para todo o território do cristianismo, né, da época, quer dizer, que praticamente era o mundo conhecido na época, né? E aí ele vai ser utilizado na tradição católica, sobretudo com esse sentido, né? No caso do catolicismo ortodoxo, que vai surgir um pouco mais tarde, né, ou vai ser, né, as duas tradições romanas e ortodoxas vão de alguma maneira se separar, né? No caso deles, o sentido de ecumenismo só tem a ver quando aplicado lá nos concílios iniciais, né? Em que se entende, né, que esses concílios representam uma concepção para todo o cristianismo, para toda a igreja, né? Com a separação entre catolicismos ortodoxos e romanos, eles entendem que, a partir de então, os concílios já não dizem mais respeito a essa universalidade da igreja, e eles passam a utilizar esse conceito, antigamente, claro, hoje utilizam também de outra forma, aos 7 primeiros concílios, que eles consideram os únicos concílios ecumênicos que tiveram uma validade universal. Tá? Pode ir adiante. Tá? Próxima tela. E aí vamos dar um salto para o século XIX, que é quando o conceito de ecumenismo vai começar a ocorrer da forma que a gente entende. Tá? Eu queria só, antes de entrarmos nas questões do século XIX, trazer o que o Elias Wolff chama de profetas da unidade, né? Então, nessa história desse ecumenismo inicial aí, né, são muito importantes essas várias pessoas e de várias tradições religiosas, pois William Carey, que era batista, Adolphe Monod e Henri Dunant, que eram presbiterianos, calvinistas, né? John Mott, metodista, Paul Watson, anglicano, Charles Brent, também anglicano, Paul Couturier,
um padre católico muito importante para a tradição ecumênica católica, Lambert Baudin, um belga também importante, e o Nathan Soderblom, que é um luterano, um pastor sueco luterano, que é um dos primeiros a ter uma intenção de um Conselho Mundial de Igrejas, é o primeiro a lançar esse tipo de ideia, né? Nesse início aí de século XIX, o ecumenismo vai adquirir um conceito um pouco diferente desse de terra habitada, seja numa unidade geográfica, uma unidade cultural, ou uma unidade política. Ele vai adquirir o sentido, então, já de uma tentativa de unidade entre as diversas denominações, sobretudo protestantes. Tá? E aí nós já estamos com o cristianismo, com uma grande fragmentação de concepções do que é ser cristão, tá? Desde o mundo ortodoxo, que é uma concepção de uma comunhão de igrejas unidas sob uma fé do patriarca bizantino, mas cada igreja com a sua autonomia, com a sua própria, né, organização, administração, com a sua própria cabeça, inclusive, né? E no protestantismo, uma diversidade de expressões denominacionais, que nem se compara à diversidade que é atual, que é muito maior. Tá? Mas já na época, uma diversidade não muito grande, mas já diversa. Né? E aí, em 1846, tá, o primeiro uso com essa perspectiva vai acontecer quando se quer promover o que se chama uma aliança evangélica, né? Que quer preparar um concílio ecumênico, evangélico só, tá? Que valha para todo mundo evangélico, mas que quer colocar junto as diversas denominações evangélicas. Isso já em 1846. Pode ir adiante, né? Isso está mais próximo do... Pode passar a tela. Do mundo calvinista, presbiteriano, tá? E francês. Depois, essa concepção voltará a ocorrer com Nathan Soderblom, né? Aquele pastor sueco, que vai tentar reunir, ele que é o primeiro que sugere o Conselho Ecumênico de Igrejas, né? Tentar discutir a questão da paz, porque a Europa estava aí já sendo arrasada pela Primeira Guerra Mundial. E ele entendia que as diversas igrejas, né, deveriam se reunir para conversar sobre a paz e para ajudar a promover a paz. Né? E aí até a gente já pode pensar que as raízes do ecumenismo elas vão surgir em algumas questões muito marcadas. Tá? Uma delas é a paz, não é a única. Tá? Depois eu vou falar de outras. Uma delas é a paz, outra delas é a questão da missão, que aparece antes até do Soderblom propor para a questão da paz. Tá? Denominações protestantes estão em territórios de missão e geravam uma certa confusão. A igreja tal está falando de Cristo, luterana, anglicana também, e as pessoas ficavam confusas, mas é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, ou não é? E a outra motivação que faz surgir a questão ecumênica são questões de ordem doutrinária. Tá? Então, esses três grandes elementos, missão, questão de paz social também, né? De solidariedade, né? E doutrina, vão gerar o que é o movimento ecumênico. Essas três raízes, né, missão, paz e missão social e doutrina, vão ser a base do Conselho Mundial de Igrejas, que até hoje é também subdividido nesses três grandes elementos. Tá? E aí a palavra, nesse sentido, vai ter essa perspectiva de uma relação amistosa entre igrejas. Tá? Aqui eu estou tirando o Juan Bosque Navarro, um metodista uruguaio, né? Com a finalidade de promover paz internacional, abordar a união de igrejas, né? Possível aproximação. Tá? Em 1925 vai acontecer a Conferência de Estocolmo, que vai universalizar esse termo ecumenismo. Tá? Então, quer dizer, lentamente ele vai entrando e lentamente ele vai adquirindo uma certa concepção, embora na história do ecumenismo ele tenha sido entendido também de outras formas, mesmo recentemente. Tá? Recentemente, aí, século XX, e não é impossível que alguns grupos ainda pensem de forma diferente. Tá? Vamos adiante, mais uma tela. Na raiz do ecumenismo também
tem alguns fenômenos históricos, sobretudo dentro do protestantismo, tá? Que já foram já no século XIX e início do século XX, movimentos dentro de igrejas protestantes buscando a unidade dentro delas, né? O protestantismo, ele, por característica pessoal própria dele, ele tem uma certa autonomia de cada comunidade, de cada país em relação a um todo, muito diferentemente da forma de organização católica, né, romana, né? E aí você tem um período aí de grande formação de federações e alianças eclesiásticas dentro do mundo protestante. Aí eu queria lembrar só, em 1867, a Comunhão Anglicana, tá? Que existe até hoje, inclusive, com muita autonomia entre as igrejas, né? Entre os países e as dioceses, né? Porém unificada nessa Comunhão Anglicana, né? Em 1875, a Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, são igrejas que nascem no seio da tradição calvinista, né? 1881, a Conferência Ecumênica Metodista, 1905, a Federação Batista Mundial. Embora o universo batista hoje tenha vivido também uma série de fragmentações, uma série de fenômenos novos, né? E em 23, a Convenção Luterana Mundial, né? Pode passar a tela. Pode mudar a tela, isso, tá? Agora, retomando um pouquinho, né, no âmbito missionário, que eu falei, né, nesses 3 pilares, missionário, social e paz e doutrinário, no âmbito missionário, né, as questões começam a aparecer fora do grande centro da Europa, sobretudo em território mais de origem asiática, essa discussão pela busca de uma certa unidade, porque estão falando de Cristo, né, várias denominações, e isso lentamente começa a favorecer uma caminhada até que em 1910 se tem a Conferência Missionária de Edimburgo, né? Que vai ser um momento muito marcante de busca dessa unidade, né? Mais tarde se tem o Conselho Missionário Internacional em Nova York, né? E aí vão ter uma série de movimentos, Aliança Universal para a Amizade Internacional na Alemanha, Movimento Vida e Ação, tá? Então, quer dizer, nós vamos viver uma série de movimentos espalhados, né, que querem justamente congregar e buscar força por meio da união. Pode ir adiante. No âmbito doutrinal, tá? À medida que as igrejas, de alguma maneira, se aproximam, tá? A discussão doutrinal vai aparecer, né? As diferenças entre elas, as concepções do que é igreja, do que é sacramento, como se interpretar a Sagrada Escritura, né? Vão aparecendo questões de muitas ordens nesse caminho. E o âmbito doutrinal não vai demorar a aparecer. No âmbito doutrinal, uma coisa que acontece, que é importante no movimento ecumênico até hoje, tá? É a reunião de Lambert. Saiu a tela aqui. Isso, quadrilátero de Lambert. Isso no mundo anglicano, em que os anglicanos definem para si 4 elementos que seriam fundamentais e inegociáveis, inclusive, do ponto de vista do movimento ecumênico. Aqui eu estou falando, sobretudo, de movimento ecumênico, não de atitude ecumênica, tá? Porque eu posso ter uma atitude ecumênica, por exemplo, com quem não participa do movimento ecumênico. Mas o movimento ecumênico, no Brasil, pelo menos, são as igrejas ligadas ao CONIC, né? Mas, mesmo assim, nós encontramos muitos pastores cuja igreja não está no movimento ecumênico, mas que possuem posturas ecumênicas, né? E muitas pessoas que tomam atitudes ecumênicas também, para além do movimento ecumênico. Mas dentro do movimento ecumênico, esse quadrilátero de Lambert vai ser muito importante, porque ele estabelece 4 grandes princípios que, de alguma maneira, são princípios fulcrais, fundamentais até hoje, né? Primeiro, uma definição que as Sagradas Escrituras seriam o Primeiro e Segundo Testamentos, Antigo e Novo Testamento, tá? A base, o apoio no símbolo niceno, constantinopolitano e apostólico. Por quê? Porque tem igrejas, denominações cristãs, que não são, por exemplo, trinitárias, tá?
que não partilham dessa concepção do símbolo niceno-constantinopolitano. Sacramentos, pelo menos o batismo e a Eucaristia, embora a Eucaristia acabe por ser entendida de outras formas, né? Possa ser entendida de outras formas, diferente da Igreja Anglicana, Igreja Católica e Luterana, né? Que entende a Eucaristia como presença, né? Real, e o mundo evangélico, sobretudo, trabalha com a noção de ceia como símbolo, né? Da entrega de Cristo. O Conselho Mundial de Igreja já lançou, inclusive, documentos sobre isso, né? E depois a questão do episcopado histórico, ou de uma certa transmissão de uma ordenação do ponto de vista histórico, né? Que venha lá, né? A sucessão apostólica que venha lá desde Cristo, né? Então, pelo menos uma certa relação com esse episcopado histórico, né? Então, importante para o movimento ecumênico. É lógico que aqui tem uma série de detalhes. Se o mundo anglicano consegue, de alguma maneira, manter uma certa sucessão apostólica, o mundo católico também, né? Nem todas as igrejas e denominações mantêm o que se entende como sucessão apostólica. Embora isso também possa ser bem problematizado, tá? Mas, pelo menos, alguns parâmetros diante dos quais as igrejas e denominações deveriam se pautar ou se orientar. E, logo em seguida, vem essa conferência Fé e Ordem, tá? E que vai gerar um movimento Fé e Ordem, que, inclusive, é uma das linhas dentro do Conselho Mundial de Igrejas, né? Que tem a ver com a questão doutrinária, né? Podemos ir adiante, aí tem os outros dados, depois vocês podem ver, né? Mas nisso tudo, então, se fecha o trio, né, de elementos fundamentais que vão dar origem ao Conselho Mundial de Igrejas, que em 1948 surge, é formado em Amsterdã e hoje se encontra em Genebra, né? E aí, então, volto a falar, quer dizer, ele surge dos movimentos ecumênico e missionário em favor da paz e de cunho doutrinal, tá? Da paz e da justiça social, falar de uma forma mais ampla, que hoje no Conselho Mundial de Igrejas não é só paz. Há o terremoto no Haiti, né? O Conselho Mundial de Igrejas está presente justamente com essa dimensão, né? A fundação prevista era para 41, é adiada por causa da guerra, né? E hoje, no momento, são 340 igrejas que são membros, né, do Conselho Mundial de Igrejas. A Igreja Católica não participa, tá? Ela participa de algumas comissões, por exemplo, Fé e Ordem, tá? E participa como... sempre envia representantes para suas reuniões, tem um diálogo bom. Os papas, ultimamente, têm estabelecido uma tradição de visitas ao Conselho Mundial de Igrejas, né? É uma coisa recorrente, e de encontros, inclusive, com a liderança do Conselho Mundial de Igrejas, mas oficialmente o catolicismo não é membro, como é membro aqui no Brasil, do CONIC, né? Mas também os pentecostais não participam, tá? Nem os batistas, tá? Pode ir adiante, né? E aqui, então, mais ou menos, a gente chega ao cerne do ecumenismo na Igreja Católica, tá? O ecumenismo no catolicismo, sobretudo inicialmente, ele sempre foi uma realidade relativamente problemática, tá? O catolicismo ele custa a entrar na dinâmica do movimento ecumênico internacional, tá? Isso por quê? A começar que o movimento ecumênico tem uma origem protestante, tá? E a começar pela própria compreensão eclesiológica de igreja como sociedade perfeita, que está no Concílio de Trento. Se é uma sociedade perfeita, né, quem saíram foram os protestantes, quem saíram foram os ortodoxos. Quer dizer, o que eu posso pensar de ecumenismo é a volta para a Igreja Católica, né? Então, inicialmente, o catolicismo tem muita resistência às questões ecumênicas. Lentamente ele vai se abrindo, lentamente ele vai fazendo um caminho, né, que lhe permitiram aceder a uma perspectiva ecumênica, né? Mas nós temos vários sinais, né, tanto de um lado quanto de outro, a favor e contra o ecumenismo. O primeiro que eu queria levantar, em 1865, Leão XIII, já no seu breve Providematris, recomenda a criação de uma semana de oração pela unidade dos cristãos, tá? Que é uma coisa que até hoje, né, daqui a pouco está em Pentecoste, nós teremos a semana de oração pela unidade dos cristãos, e que o CONIC faz uma série de ações, né, e é um momento muito importante, né, vivenciado pelo CONIC, sobretudo, né? Isso já está lá em Leão XIII.
É lógico que ele não entendia o ecumenismo na época como a gente entende o ecumenismo hoje dentro do catolicismo. Tá? A visão de ecumenismo era, sobretudo, a visão católica de reintegração numa unidade, que hoje, inclusive, nem é possível a gente pensar mais assim. Né? Então, era um retorno à casa. E é muito interessante porque isso é um viés católico, né? Mas eu tive uma surpresa alguns anos atrás, muitos anos atrás, que eu comecei a estudar um pouquinho o mundo ortodoxo, e quando você começa a pesquisar no mundo ortodoxo, para eles, quem se afastou foi o catolicismo, quem rompeu foi o catolicismo romano. Né? E eu sempre tive esse discurso, os ortodoxos é que romperam e foram para o canto deles. Mas não, eles, inclusive, né? É lógico que hoje também não dá para pensar assim, mas há todo um anti-ecumenismo no mundo ortodoxo também, tá? E que sentem o catolicismo romano, inclusive, como heresia. Por isso eles são os ortodoxos, os donos do conhecimento correto, né? Sobre a igreja, sobre a eclesialidade e tudo mais. Né? É lógico que hoje há também muitos partícipes de movimentos ecumênicos lá dentro, mas também há resistência em setores, inclusive, muito instruídos de monges, por exemplo, que não aceitam o ecumenismo. Eu me lembro quando o Papa João Paulo II foi à Grécia, uma série de monges deitou pela roupa para o Papa móvel não passar, né? Para o carro não passar. Então, há também desafios, embora o mundo ortodoxo seja um mundo mais próximo da visão do catolicismo, né? Romano. Quer dizer, os dois catolicismos eles têm visões muito próximas, no sentido de entenderem que a graça de Deus, embora possa ser direta, claro, mas ela passa por mediações, e aí a comunidade eclesial é uma delas, os sacramentos, a palavra de Deus, a própria liturgia em que Cristo se faz presente, né, na presidência da liturgia, na Eucaristia, na mesa da palavra, né, na comunidade de fé que se reúne ali. Né? Então, há concepções distintas entre esses dois grupos e há um caminho de ecumenismo também. Há um caminho de ecumenismo, inclusive hoje o catolicismo romano tem tido uma oportunidade de ser uma mão estendida ao mundo ortodoxo, e os papas têm feito isso na sua trajetória, porque é um mundo que tem vivido como minoria em uma série de países. Né? Na Igreja Ortodoxa Russa, não, mas no Iraque é minoria, na Turquia é minoria, a grande realidade é o Islã, e não tem essa presença de adeptos, essa quantidade de adeptos, essa força que ainda tem no mundo. Né? Então, eu tenho visto que muitos papas, ao citarem esses países do Oriente Médio, sobretudo, estendem muitas vezes as mãos aos ortodoxos, e isso é um sinal de fraternidade e tudo mais. Mas, quer dizer, já lá em Leão XIII, houve uma certa intuição, uma certa abertura e um resgate dessa importância. Né? O Concílio Vaticano I, né, com Pio IX ainda, ele não é um concílio que foi aberto, né, ao ecumenismo. Né? O próprio Pio XI, né, e no seu papado também, né, Pio IX, né, fala na possibilidade de excomunhão para quem não aceitar o primado do bispo de Roma. A gente é bom lembrar que o Vaticano I, né, foi o concílio que falou da inefabilidade papal. Né? Mas, mesmo assim, ainda no século XIX, né, há propostas ecumênicas católicas. Né? E aqui eu queria levantar o Neumann, cardeal Neumann, né, que foi um bispo anglicano. Foi um bispo anglicano. Eu estou vendo as perguntas, mas eu deixo as perguntas talvez mais para o final, né? Senão ela não aparece para mim integral, aparece uma parte. Eu não consigo ler a pergunta inteira quando ela aparece no chat aqui. Tá? Então, no final, de repente, eu posso fazer uma passagem nas perguntas, tá? Mas o cardeal Neumann ele era um anglicano, né? E ele se torna católico romano. Tá? O anglicanismo é muito parecido em vários aspectos com o catolicismo romano. E tem suas diferenças também. Né? Ele vai absorver uma parte da teologia de Lutero, né? Mais tarde, mas no início é uma ruptura que é o catolicismo, um cristianismo da Inglaterra. Né? Ele só rompe com a unidade papal, inicialmente, mas depois ele absorve. Né? Então, o cardeal Neumann foi uma pessoa muito importante por uma série de visões. Né? Eu participei de uma defesa de tese há uns 3, 4 anos atrás, que foi um estudo sobre ele, inclusive, mas trabalhou a visão que ele tinha de educação e do papel das universidades, do conhecimento da ciência. Né? Então, foi um homem à frente do seu tempo e também teve uma postura ecumênica muito interessante. Tá? Então, o catolicismo, enquanto instituição num todo, teve dificuldades, mas há uma série de pontos, né, de luzes acionando e apresentando, tá, a possibilidade de um ecumenismo.
Pode passar a tela, Magda, por favor? Não, é quase 8h30, gente. Só volta ao final, eu não falei o finalzinho da outra tela, desculpe. Ela não, pode ir adiante. Ela não apareceu para mim. Pode passar a próxima tela. Ela aqui embaixo. Ah, tá. Pio XI também, na Mortalium Animus, né? Proíbe, então, para dizer que a coisa vai e volta, né? Mas oficialmente Pio XI chega a proibir a participação dos católicos no movimento ecumênico. Então, isso eu queria lembrar, em 1928. Tá? Então, quer dizer, há já movimentos, nesse período aí você já tem todo o movimento bíblico litúrgico acontecendo no catolicismo, e são movimentos, sobretudo bíblico, que tem uma presença ecumênica importante. Tá? Então, está acontecendo, mas ainda há, né, esse processo de caminho, que é também uma coisa, às vezes, muito presente no catolicismo. O catolicismo é uma tradição religiosa, né, uma forma de ver o cristianismo muito, muito grande, com muita gente, uma tradição muito grande. Então, muitas vezes, institucionalmente, ele anda um pouco mais lentamente, né? Às vezes, o movimento teológico, o movimento de leigos e tudo, vai indo na frente até que, aos poucos, né, o magistério mais oficial da igreja vai assumindo esses movimentos, né? Não deixa de ser também o magistério dos fiéis, dos teólogos, né, dos bispos, muitas vezes andando, né? Então, o catolicismo, com essa preocupação da unidade também, né, o que torna ele mais lento para fazer os seus caminhos, né? Eu me lembro de um colega meu, professor, que ele falava que o catolicismo é um grande transatlântico, a gente não movimenta um transatlântico muito rápido, né? Às vezes demora para ir para cá ou para lá, né? Então, mesmo nesse período de fechamento, então, há algumas ações que foram interessantes. Essas conversações malines, tá? Diálogos teológicos ocorridos entre católicos e anglicanos, de 1921 a 1925. Esses monges da União, tá? Fundados por Lambert Baudouin, né? Na Bélgica, né? Que tenta criar todo um estilo de oração também, de encontros para aproximar católicos romanos e ortodoxos, e mesmo esse Lambert Baudouin cria, em 1939, a revista Irênico, que existe até hoje, que é uma revista, né, de grande impacto ecumênico, né? Esse grupo de dombes também foi muito importante, né? Que geram um diálogo ecumênico entre católicos romanos, né, e pastores de origem francesa, luterana e calvinista, né? Esse grupo passou a se reunir a partir de 1937, liderado pelo padre Paul Couturier, tá, no Mosteiro Trapista de Dombes, na França, né? E eles encontram-se anualmente, vão produzindo materiais, estudos e assim por diante. Pode passar mais a tela, Magda, fazendo favor. Então, quer dizer, vai pululando no meio do catolicismo uma série de movimentações, de movimentos, né? Uma pessoa importante nessa história do catolicismo foi o Yves Congar, né? Um teólogo dominicano, francês, né? Depois foi feito cardeal no fim da vida dele, teve uma importância muito grande no Concílio Vaticano II, né? Como teólogo, né? Antes de ter essa importância, sofreu certas sanções, né? Foi criticado, mas depois é resgatado no seu papel, né? E em 1937 ele escreve um livro muito importante, Cristãos Desunidos, Princípios de um Ecumenismo Católico. E talvez fosse uma das primeiras vezes em que, aí no âmbito da teologia católica, né, se para de chamar os protestantes de herege e vai se cunhar a expressão irmãos separados, que hoje até não é mais adequada de se usar, mas na época já foi um grande avanço, né? E depois, em 1940, o surgimento da comunidade Tézé, só para lembrar aí como coisa importante, uma comunidade ecumênica, né? Atuante até hoje. O irmão Roger morreu recentemente, faz uns 4 anos, se eu não me engano, né? Altamente ecumênica, com uma série de liturgias, uma atuação, uma presença muito forte entre jovens na Europa, né? Na Europa e
por aqui também, né? Existe essa comunidade aqui no Brasil. Pode passar adiante a tela. Isso, está indo lá. Em 46, na Alemanha, também algum trabalho, vamos adiante, mas 49, sobretudo, uma data importante, Pio XII, por meio de um documento do Santo Ofício, Eclésia Católica, pela primeira vez oficialmente no catolicismo se reconhece a legitimidade do movimento ecumênico. Tá? Ele chega a dizer que é um movimento inspirado pelo Espírito Santo, fonte de alegria no Senhor, e numa das partes do movimento diz que os católicos devem promovê-lo. Tá? Fala, né, que deve ter o cuidado e tudo, mas diz assim, não deve só velar por ele, não, deve promovê-lo, tá? Deve agir para que ele venha a acontecer. Tá? Numa parte desse documento do Santo Ofício. Pode passar a tela. Então, foi a primeira definição oficial, ainda pré-conciliar do Vaticano, antes do Vaticano II. Também é interessante, aqui nós estamos no terreno do diálogo interreligioso, não é do ecumenismo propriamente dito, né? Mas houve um tempo, né, que no catolicismo imperou aquela norma, fora da igreja não há salvação, extra ecclesia nulla salus, né? Que era uma afirmação lá de um discípulo de Santo Agostinho, e que o Concílio de Florença, em 1442, se eu não me engano, 1400 e pouco, né, dá uma formulação quase que dogmática a ela, dizendo que os hereges, os judeus e quem morresse fora da tradição da Igreja Católica iria para o fogo dos infernos, cita Mateus 25, esse tipo de coisa. Na verdade, essa frase foi muito mal interpretada quando ela surge, aliás, antes de Agostinho, tá? Com o discípulo de Agostinho, Ruspoli, se eu não me engano, é que ela começa a ter uma visão mais exclusivista, mas antes ela surge no contexto dos grandes conflitos de heresia, que dizer que fora desse berço do catolicismo, quando eu me excluo dele, não teria salvação. Mas não tinha a ver com a relação com outras tradições religiosas ou que a salvação fosse uma exclusividade do catolicismo, naquele início. No Concílio de Florença, sim, ele já é adotado nesse sentido. Tá? Mas o que é interessante que o Papa Pio, aí eu acho que já é o Pio XII, tá? Ele excomunga, na verdade a excomunhão é em 1953, né? Então já é o Pio XII. Ele excomunga esse padre norte-americano, um jesuíta, Leonard Finney, porque ele defendia lá nos Estados Unidos fora da igreja não tem salvação. E na sua defesa, ele excluía da salvação, inclusive, aquela ideia que a gente tem, quer dizer, quem é batizado por desejo, né? Não foi batizado, mas tinha o desejo de ser, morre antes, né? Por direito está inserido no corpo de Cristo, ou o batismo de martírio. Ele dizia que não. Pode passar, o Magda, fazendo favor. E ele é excomungado. Tá? Ele é excomungado por essa postura. Então, quer dizer, essa visão exclusivista que que entende que fora da Igreja Católica não tem salvação, já ela é condenada. Isso em relação a outras tradições religiosas. Mas isso é muito importante também em termos do ecumenismo, né? Porque, sobretudo, o Vaticano II vai tirar essa centralidade da Igreja enquanto elemento salvífico. É lógico que ela é caminho de salvação, mas ela não é um caminho exclusivo de salvação, né? Ela é um caminho, para quem é cristão da comunidade, ela é um caminho preferencial, importantíssimo, né? Mas não é exclusivo, porque a Igreja de Cristo é maior que as paredes ou as marcas ou os marcos da Igreja Católica enquanto instituição, né? E a justificativa para a condenação do padre Finney é uma afirmação que Pio IX fez em 1863, que ele usa numa encíclica o conceito de ignorância invencível. Ninguém pode ser culpado por ignorar, e ignorar porque não, ou a Bíblia não chegou lá, o Evangelho não chegou onde ele está, ou porque ele viveu uma história tão complicada em relação à igreja que ele não tem condição de entender a mensagem de Cristo. Tá? Então, por qualquer motivo, né, que impossibilite uma pessoa, ela não pode ser condenada por isso, né? Que não sejam motivos da sua ordem. Então, né, Pio IX chamou isso de ignorância invencível, e isso, de alguma maneira, foi trazido aí em 1953, nesse decreto aí de excomunhão do padre Finney. Pode ir adiante, Wagner, fazendo favor.
Rahner vai dizer até que já havia um certo otimismo salvífico ali, né? O Rahner se caracteriza muito por esse otimismo, né? Essa ideia de cristão anônimo, existencial sobrenatural, né? Volta um pouquinho, acho que foram 2. É a tela seguinte, tá? E aí, quer dizer, a gente está vendo já, então, um terreno em que lentamente a igreja está se abrindo à questão do ecumenismo. Fatores que talvez a gente possa pensar que foram importantes nesse processo. Primeiro, a revisão da eclesiologia católica, né? De sociedade perfeita, acabada, né? Por uma perspectiva muito mais dialogal da igreja com a própria sociedade, com as outras tradições, né? Toda a reforma bíblica ou relacionada aos estudos bíblicos tiveram uma participação dialogal muito forte com os protestantes, né? Que tinham muito avanço no campo da pesquisa bíblica, dos estudos bíblicos, né? E aí isso gera exegeses conjuntas, tudo mais, né? A próprio reconhecimento, retomada das visões do estudo sobre a figura de Lutero, né? Nesse sentido, o Papa teve lá o Bento XVI em Regensburgo, né, num convento onde Lutero morou. Então, toda uma retomada, o movimento litúrgico católico também, né, teve um diálogo interessante com o mundo protestante, diálogos interconfessionais mesmo, né? Uma figura importante nesse processo todo vai ser o Papa João XXIII, né? Um papado relativamente curto, né, mas muito impactante na história do catolicismo do século XX, né? Uma coisa importante que ele faz em relação ao ecumenismo é que ele cria o secretariado para a unidade dos cristãos. Tá? Então, ele já põe dentro do Vaticano, né, da gestão, né, da igreja, da organização eclesial, da cabeça, né, da igreja em sua presença no mundo, um secretariado para a unidade dos cristãos. Tá? E é interessante que, inclusive, na convocação para o concílio, ele faz, na menção do Concílio Vaticano II, ele o faz após uma semana de oração pela unidade dos cristãos, né? Provavelmente sinalizando aí essa importância. O Concílio Vaticano vai ter, na sua raiz, na sua origem, uma perspectiva, uma finalidade ecumênica muito forte, né? Em 1961, pela primeira vez, o catolicismo, a Igreja Católica, manda um representante para uma assembleia do Conselho Mundial de Igrejas em Nova Delhi, depois na Assembleia de Uppsala, e hoje é uma tradição. O catolicismo sempre se faz presente nessas assembleias. Pode ir adiante, mais que nas assembleias, né, os papas têm ido a... Espera um pouquinho só. Os papas têm ido a Genebra, né, ou têm se encontrado, muitas vezes, com lideranças do Conselho Mundial de Igrejas, né? Mas o elemento mais importante para o ecumenismo no catolicismo é o Vaticano II em si, no seu conjunto, mas, sobretudo, na sua declaração Unitatis Redintegratio. Também a Nostra Aetate, né, que vai falar do diálogo com outras religiões, interreligioso, tá? Mas, sobretudo, em termos do ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Pode ir adiante. É ela que, de alguma maneira, estabelece as bases, os princípios católicos. É lógico que depois o catolicismo ainda vai adiante, tá? Isso. Eu acho que tem uma tela antes, ô Magda. Não para na Unitatis Redintegratio, tá? Mas foi a grande formulação do catolicismo a respeito disso. Pulou uma tela, ô Magda. Então, passar uma para frente, isso. Uma ou duas para frente. Pode ir para frente, mais uma. Mais uma. Tá bom. Então, é anterior mesmo, estou misturando, tá? O Concílio Vaticano II e o ecumenismo, tá? Apesar de a Unitatis, pode ir adiante, apesar da Unitatis Redintegratio ser extremamente importante para o ecumenismo, ela não surgiria sem a base ecumênica do próprio concílio, né? Uma Lumen Gentium aí que revê o conceito de igreja, né? Quer dizer,
adigentes, a missão da igreja no mundo, não teria, né, pensar a Unitatio, surgir a Unitatio de Integratio sem esses elementos todos, tá? E a Unitatio de Integratio verbaliza, formaliza essa questão. Das metas, um dos elementos do Concílio Vaticano II é a reintegração da unidade entre todos os cristãos, né? Que constitui um dos objetivos principais do concílio, né? Quer dizer, isso não era tão explícito, né? Nesse documento aí, a Unitatio de Integratio, a coisa não foi tão óbvia assim, por isso ele pode surgir mais para o final do concílio, em 1964, né? Ele supõe os passos anteriores, mas a busca ecumênica está lá no início, em João 23 já, tá no caminho do concílio, tá? E o que mostra isso foi a grande quantidade de observadores, inicialmente menos, mas nas sessões finais do concílio eram mais de 60 observadores não católicos, né? Ortodoxos e protestantes. E não eram só observadores. Eles tinham sessões em que eles podiam conversar com bispos explicitamente sobre as opiniões deles e tudo mais. Então, quer dizer, foi uma sinalização ecumênica muito forte, porque ecumenismo não é só fala, ele tem que ter os gestos, os atos, né? Então, tem um texto de um observador que ele fala assim com uma certa admiração, né? Nós fomos convidados para ser observadores e nós esperávamos que íamos contemplar a beleza da Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica nos abriu também as suas situações difíceis, problemáticas, as suas discussões, né? Então, quer dizer, não foi uma interação somente senta ali no cantinho e fica olhando, né? E, quer dizer, como qualquer reunião, né, nos intervalos, nas trocas, nas saídas e vidas e vindas, né, houve uma certa troca, então houve uma certa presença que foi importante também, tá? Em termos eclesiológicos, o concílio vai, né, trazer a noção de igreja como povo de Deus a caminho, né? Vai optar para usar mais esse conceito, não deixa de usar também corpo de Cristo, porque corpo de Cristo parece uma coisa mais estabilizada, mais, né, pronta e acabada, né? Povo de Deus a caminho, você tem uma noção aí de um grupo que está caminhando, que está rumo ao horizonte, né? Que é uma comunidade que está se fazendo por se fazer, buscando o reino de Deus, que já está presente, mas ainda não está presente plenamente no meio de nós, né? Dele, do Concílio Vaticano II, a afirmação, gente, eu estou caminhando para terminar, tá? Para a gente abrir para discussão, a afirmação, e essa fala ainda dá um pouco de discussão no meio do catolicismo, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, né? Não subsiste exclusivamente, tá? É uma questão não ainda finalizada do ponto de vista mais do magistério oficial da Igreja Católica Romana, tá? Mais uma afirmação importante, dizendo que se ela subsiste na Igreja Católica, ela pode subsistir em outras igrejas, e é muito explícito, né, que a Igreja de Cristo, todo esse movimento do Vaticano II, que a Igreja de Cristo é maior que a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica é membro dessa Igreja de Cristo, mas ela é maior, né? De modo que se pode pensar em expressões cristãs fora da Igreja Católica, né? Há uma distinção, né, inclusive presente na Unitatio de Integratio, entre conteúdo da fé e sua formulação. Uma coisa é a fé, outra coisa é como ela é expressa, né? E na expressão pode haver diversidade, então nós temos que ter comunhão na unidade no conteúdo e a liberdade de expressões, né? Reconhecimento da responsabilidade católica nas cisões do passado. Não foi só um problema do Lutero, tá? Ou do Henrique VIII, né? Apesar do que o Henrique VIII tem suas questões também muito particulares, né? Mas não eram só elas, né? Ou do Calvino, né? Há uma responsabilidade também do próprio catolicismo. Desenvolve-se um conceito já na Unitatio de Integratio chamado hierarquia das verdades. Há verdades mais importantes que outras, há verdades que podem ser consideradas essenciais, diante das quais não se dá para abrir mão, e alguma outra verdade que para nós católicos pode ser muito importante, mas que eu não preciso insistir tanto nela, porque do ponto de vista da hierarquia, essa aqui é mais importante, tá? Então, esse conceito ele vai ser um conceito muito importante nessa abertura ecumênica do catolicismo, né?
A Lumen Gentium, aqui eu já falei algumas coisas, vou adiante. E a própria catolicidade da Igreja de Cristo ainda não chegou a essa plenitude. Tá? Quer dizer, a Igreja de Cristo, enquanto Igreja de Cristo, materializada ou presente nas diversas comunidades eclesiais ou igrejas, ela está ainda a caminho. Né? Pós-concílio, tá? Todo esse movimento, sobretudo no início, bem posterior ao Concílio Vaticano II, vai gerar um grande movimento ecumênico, uma grande ação. Né? Aqui eu só pus algumas coisas. Né? Paulo VI, na Ecclesiam Suam, já vai insistir muito no diálogo. Né? Paulo VI é um papa que tem uma série de gestos importantes, sobretudo com o movimento, com o mundo ortodoxo. Né? Ele visita, eu não pus aqui, e não vou me lembrar com precisão, não pus aqui por uma questão de tempo, mas ele visita o patriarca de uma igreja, e esse patriarca dá para ele um cordão, um colar, que é muito importante para essa igreja, e Paulo VI dá para ele o anel dele, um anel que, de alguma maneira, significa Seria esse Tenagro magistério II, petrino. patriarca grego, se não me engano? Não sei dizer, eu acho que não, foi ele não. Tá? O nome eu tenho como achar depois. Não estaria tão difícil eu achar que não, mas acho que não foi ele. Tá? Mas, assim, o importante é que Paulo VI deu vários gestos. O ecumenismo se constrói nos gestos também, nos atos. Né? Pós-concílio são muito importantes uma série de comissões bilaterais de diálogos. Né? Com o mundo luterano avançou bastante, houve pelo menos 2 declarações conjuntas luterano-católicas, né? Uma mais antiga, que praticamente dirime o problema de Lutero com a Igreja Católica, e, né, é salvo pela graça, ou é salvo pela fé, ou pelas obras. Né? Não é um problema, a Bíblia tem as duas coisas, e as duas coisas são importantes, como Tiago diz. Né? Pode ir adiante. A Declaração Conjunta de 1999. Né? Um documento fundamental, João Paulo II, Ut Unum Sint, sabe? É um documento, eu já li há mais tempo atrás, tá? Não é recente a minha leitura, mas que me causou uma impressão muito grande quando eu li. A sinceridade com que o Papa toca em algumas questões, o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II não foi de muitos gestos. Eu já vi até livros criticando ele e ao Bento XVI. Mas escreveu uma encíclica, foi a primeira encíclica no mundo católico sobre o ecumenismo, né? E numa encíclica que ele, inclusive, se dispõe a rever o magistério petrino. Diz que é importante, mas que ele pode ter várias formas de se expressar. Né? Que ele é importante enquanto sinal de unidade, congregação, claro, né? Mas que ele, né, no documento, isso me chamou muita atenção, estava disposto a discutir, não abrir mão do magistério petrino, né? Petrino, que para o catolicismo é um elemento importante para o ecumenismo, né? Mas que ele pode ser pensado de formas distintas. Né? Então, um documento fundamental. E João Paulo II também é mais no nível do diálogo interreligioso, ele inicia os encontros de Assis. Né? Primeiro foi em Assis, esteve em Roma na questão do novo milênio, né? Mas todos os demais em Assis, e o Papa Francisco continuou, inclusive. Né? Então, muito importante. E o Papa Bento XVI, com menos gestos também, claro, uma figura mais contida na sua forma de ser. Como cardeal, trouxe uma questão relativamente problemática com o documento Dominus Iesus, em que ele questiona a questão do subsistir da igreja, né? E ele apresenta, quer dizer, a plenitude do cristianismo está na Igreja Católica, né? Então isso gerou uma série de problemáticas, discussões no mundo ecumênico, né? Mas, ao mesmo tempo, ele visitou o território de Lutero, fez na época, né, lá na Alemanha, fez alguns cursos ecumênicos, pedindo, inclusive, a unidade, porque, inclusive, na visão dele, a unidade do cristianismo seria muito importante, porque existem formas não cristãs de cristianismo hoje. Haja visto que a gente está vendo aqui no Brasil ultimamente. São formas não cristãs e as pessoas defendem esse não cristianismo, falando em Cristo. Né? Um cristianismo violento, excludente, né? E tudo mais. E, ao mesmo tempo, foi muito interessante o gesto do Bento XVI na Mesquita Azul, em Istambul. Ele chega diante da marca de Meca para o mihrab, né, na mesquita,
e ele fecha os olhos. E aí houve, na época, até uma discussão, ele fez oração ou ele meditou? E ele falou, eu fiz oração. Se eu fiz oração, o reconhecimento que estamos diante do mesmo Deus, né? Muçulmanos e cristãos, né? O Papa João Paulo II também, na ida dele ao Marrocos, ele fala isso para os jovens, nós acreditamos no mesmo Deus de forma diferente, né? Cristãos e muçulmanos. E o Papa Francisco não escreveu nada explicitamente sobre o ecumenismo como um texto, mas tem uma série de atitudes e os seus documentos são regados por visão ecumênica, desde a Evangelii Gaudium, mais de uma vez ele fala em perspectivas ecumênicas, né? A Laudato Si é motivada pelo patriarca bizantino, se eu não me engano. Bartolomeu. Isso, obrigado pela ajuda aí, eu não me lembro de quem, tá? Mas é muito bonito quando ele reconhece isso, e não só reconhece, como ele traz fontes, às vezes, do protestantismo, né? E a Fratelli Tutti, numa perspectiva mais islâmica, né? O sheik lá do Emirados Árabes. Mas também com uma série de atitudes, né? Logo no início do seu pontificado, eu me lembro de um vídeo dele, eu tenho esse vídeo, em que ele manda a saudação para um congresso pentecostal nos Estados Unidos. E ele chama os pentecostais de irmãos e pede oração, né? Mas a grande amizade dele com aquele Rabino Skorka na Argentina, né? Então, uma série de gestos profundamente ecumênicos também, tá? Podemos ir adiante, né? E igreja em saída é igreja em diálogo, né? Quer dizer, igreja em saída não tem como ser sem abordar uma perspectiva ecumênica e interreligiosa. E acho que só gostaria de levantar algumas questões que eu acho que ainda ficam pertinentes. Se puderem baixar as questões aí, ô Magna, fazendo favor, que eu acho que, em termos do catolicismo, né, o ecumenismo poderia avançar. Tá? Opa! Professor, nesse vídeo, não, nesse slide, não tem as questões abaixo, está em branco. Ah, não Termina tem? Ué? nesse. Não. Não, É no tá chat. bom, beleza. É Beleza. no Então chat. eu vou No chat está colocar. do lado. Tem no chat ou não? Tem. Eu vou só. Tem as questões? Tá. No chat Eu vou Perguntas. comentar só algumas, só para a gente ir adiante sem perder o tempo, né? Então, acho que ainda Uma fala precisa. sobre a Fratelli Tutti, professor? Não, só para levantar essas questões, tá? Acho que ainda. Fratelli Tutti é meio difícil, porque eu comecei a ler, mas ainda não terminei. Estou bem no início. Pretendo terminar de ler esse ano ainda, mas não li totalmente. Tá? Então, a perspectiva ecumênica ali eu não saberia dizer com precisão. Eu intuo, né? Pelo próprio nome da encíclica, eu intuo. Né? Fratelli, né? Tutti, todos irmãos, de alguma maneira vai falar do ecumenismo. Né? Mas eu ainda não cheguei a lê-la, então eu não consigo falar. Tá? A primeira, eu acho que não se disse ainda expressamente que a Igreja de Cristo também subsiste em outras igrejas cristãs. Tá? Inclusive, ainda há uma dificuldade de nomeação das igrejas cristãs. Tá? Eu vi que o Papa Francisco ele costuma ser mais livre, mas houve um tempo que se falou em irmãos separados, depois fala em igrejas e comunidades eclesiais. Tá? A igreja, sobretudo o mundo ortodoxo, vez ou outra o mundo anglicano, o resto tudo comunidade eclesial, porque se entende, de alguma maneira, que elas não têm todos os elementos que deveriam ter uma tradição cristã. Tá? Então, eu acho que essas nomenclaturas e essa forma de ver as outras denominações precisavam ser superadas ainda ou avançar. Tá? Sobretudo, vir a afirmar explicitamente que a Igreja de Cristo também subsiste em outras igrejas. Né? Talvez não na plenitude em todas, tudo bem, mas que pelo menos afirmar isso seria importante. Tá? E aí né, só se tem tratado ainda como igreja irmã as igrejas ortodoxas. Tá? As demais não. Ainda, vez ou outra, volta o discurso de reintegração na unidade, que eu acho que é uma coisa também muito não possível hoje. Alguma busca de unidade, sim, até institucional, acho até que pode ser possível, mas, de repente, né, é até desejável a pluralidade para ter várias expressões do cristianismo e da reflexão, da teologia, da liturgia cristã sendo expressas. Né? A Dominus Iesus gerou um certo desconforto, na medida que ela, né,
coloca a plenitude do cristianismo no catolicismo, então, de alguma maneira, eu acho que precisa ser repensado. E outro grande desafio é toda essa onda conservadora, muito polarizadora, que temos tido hoje, que, de alguma maneira, se precisa lidar com ela, mas, né, de alguma maneira, estão muito fora de todo esse percurso da Igreja Católica. Parece que pararam aí em alguns momentos da história e, inclusive, leem muito seletivamente os documentos do Magistério Católico. Você tem lá em 49, Pio XII já fala que é importante participar do movimento ecumênico, é uma ação do Espírito Santo, né? Unitatis Reintegratio, nem se fala, Ut Unum Sint, todas elas chegam a definir que é parte da identidade católica ser ecumênico. Chegam a falar nesse nível. Então, quer dizer, não realizar isso é não viver uma parte importante da identidade católica, né? Com isso eu termino, né? Aí vocês poderiam, talvez, conduzir para mim como é que ficaria melhor, né? Não sei se respondo as coisas que estão no chat, ou se alguém vai lendo e vê o que é melhor responder, não sei. Tá? Inclusive, questão de tempo, tudo é com vocês, tá bom? Vejam o que acham melhor por conhecerem um grupo. Se quiserem também que eu saia respondendo, beleza, tá? Isso aí vocês podem me orientar. Sim, Edvar. Eu acho que seria importante, me perdoe o grupo estar pensando outra coisa, nós, no Brasil, né? Quer dizer, você falou muito do Papa Francisco e tal, mas na Igreja do Brasil você vê algum avanço no ecumenismo? Você percebe que poderia nos ajudar a entender essa resistência de grupos que assumem uma mentalidade religiosa extremamente avessa ao ecumenismo, mas em termos de gestos, de textos, de documentos produzidos pela Igreja latino-americana ou a Igreja do Brasil, a CNBB, você vê algum avanço assim? Olha, eu vejo o mesmo processo que eu vejo na Igreja Universal, sabe? Pós-Vaticano II, houve uma febre, no bom sentido, de ecumenismo, né? Sobretudo um ecumenismo muito laical, muito popular, né? Ligado às sebes, a expressões. E dos anos 90 em diante, mais ou menos, eu vejo uma certa estagnação. Então, eu acho que, em termos de igreja no Brasil, quer dizer, eu acho que precisaria de umas expressões mais explícitas disso, tá? Acho que, assim, tem avanço. A campanha da fraternidade a cada 5 anos ser ecumênica é um sinal muito forte, né? De que o catolicismo estende um movimento que é seu e inclui outras igrejas, né? Infelizmente, são só poucas igrejas que são adeptas do CONIC, né? Então, tem avanço, claro. Né? A própria CNBB nunca negou. Se eu pego a Diocese de Belo Horizonte, se pega a Assembleia de Deus, tem todo um tom ecumênico explícito nos seus textos, né? Então, né, mesmo os documentos referentes ao laicato, a questão do ecumenismo sempre de alguma maneira se faz presente. Acho que ainda relativamente insuficiente. Acho que a gente está em momento de muita preocupação interna com a casa, sabe? Eu acho que essa virada de milênio, né, gerou, em geral, né, nas tradições religiosas, preocupações internas. Você vê, o metodismo deixou o CONIC, né, uma igreja tão ecumênica desde o início desse ano. Quer dizer, volta para a preocupação interna, com a sua identidade, coisa saudável. Acho que a gente tem que pensar, é uma mão dupla sempre. Um ecumenismo sem identidade, né, ou, para citar Hans King, eu tenho que juntar a abertura dialogal com firmeza de posição. Eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu falo. Mas eu posso fazer isso de forma aberta, de forma dialogal, né? E essa forma dialogal me ajuda a reforçar quem eu sou, a trabalhar a minha identidade. Então, eu sinto, tá? Mais do que ter dados, precisamente, eu entendo que o caminho tem que avançar mais. Tá? Seria muito bom se houvesse mais explicitações por parte, sobretudo, da CNBB, tá? Em relação a isso. E entendo que, muitas vezes, essa dubiedade avança num ponto, retrocede no outro, ou não quer gerar um conflito aqui ou ali, permite o surgimento de grupos que acabam batendo nisso, infelizmente, com pouquíssima formação e muito desconhecimento do que é ecumenismo. O que eu tenho visto aí de falar sobre a campanha de grupos católicos, né?
o grupo não fala, o documento da igreja... Uma pessoa veio me dizer, o documento não usa a Bíblia. Eu falei, como não usa a Bíblia? Você não leu o documento para você estar fazendo essa crítica, né? Esse documento eu estou quase acabando de ler, né? Mas não cita o magistério, não cita o sacramento, não cita Maria. Quer dizer, cita, mas é um movimento ecumênico, né? Não vai citar Maria como Nossa Senhora, né? Dentro da tradição católica, né? Então, eu acho que precisaria de uma explicitação. É lógico que tudo é muito delicado, né? Porque há um clima de muito confronto, né? Há um clima das mídias sociais, então, eu acho que isso tudo gera alguma coisa assim, delicada, né? Eu entendo a ação, muitas vezes, política, no sentido de explicitação, mas eu desejaria que houvesse uma teologização maior disso tudo, inclusive, né? Eu acho que precisa avançar em algumas questões do ecumenismo, do ponto de vista de definições, de propostas de caminho, né? Não sei se eu te respondi, mas pelo menos é como eu vejo, tá, Edvar? Obrigado. Eu não tenho, como eu falei, eu não tenho acompanhado a CNBB nessas questões. Eu acompanho muito a questão do laicato, né? Às vezes o diálogo religioso eu acompanho mais, tá? Mas é a impressão que me parece hoje, tá? Quando o senhor comenta dessa questão de misturas, né, por exemplo, de politização, né, no espaço religioso, que nós vemos muito forte no Brasil nesse momento, as chamadas polarizações, né, uma dor no coração que, né, aconteceu em paralelo à campanha da fraternidade foi a saída da Igreja Sírio-Ortodoxa, né, de Antioquia do CONIC. Sim, sim. E me parece que alegou justamente essa questão, né, da polarização política, né? Me parece que entendeu que não tinha muito a ver com a identidade deles, né? Pelo que eu andei lendo um pouquinho, né? Mas realmente, né? A dimensão política ela faz parte da fé, né? Da expressão da caridade cristã, né? Não tem como tirá-la. Mas o problema é essa dimensão política muito polarizada e essa dificuldade do diálogo, né? Então, muitas vezes, eu até quando eu trabalho diálogo religioso, eu tenho falado. Às vezes a gente fala em dialogar com a tradição, outra religião, né? E muitas vezes a gente não consegue dialogar dentro, né? Então, a postura ecumênica também tem que haver dentro, no sentido de tentar dialogar também com esses grupos, não polarizar. Polarizar não leva a nada. Recentemente, uma pessoa, porque eu elogiei uma fala do Dom Mol num vídeo, né? A pessoa começou a brigar comigo, eu falei, olha, para brigar eu não tenho tempo, não. Minha vida é muito corrida, para isso eu não tenho tempo. Agora, uma conversa a gente pode até ter, mas brigar não. Sinceramente, você já tem a verdade, também a gente não precisa nem conversar, né? Você já sabe para quê. Eu também acho que eu sei, pronto, não tem diálogo, né? Cada um fica na sua, e é ruim, né? Então, eu acho que isso tudo passa também por uma série de outras questões, né? Como é que é a formação do laicato, por exemplo? Como é que é a formação presbiteral, por exemplo, né? Muitas vezes eu vejo muitos limites, né? Eu lido com essas realidades. Então, muitas vezes a minha inserção mais pelo ecumenismo é percebendo isso. Eu coordenei na Arquidiocese de Belo Horizonte reuniões anuais com todos os grupos de formação laical, e você via grupos com dificuldades ecumênicas, com discursos ecumênicos, quem não é batizado não é filho de Deus, sabe? Um discurso assim que eu acho que não cabe, que a gente precisa rever. E vejo isso muitas vezes na formação presbiteral também, que são lideranças, né? Então, pensar em ecumenismo ou para avançar, é lógico que nas orientações da CNBB, ou mesmo em nível de Vaticano, para a formação presbiteral, por exemplo, né, sempre se explicita a dimensão ecumênica, né? Tem o diretório do ecumenismo, que a CNBB atualizou, foi o último grande documento, por assim dizer, né? E tem estudos da CNBB em termos de ecumenismo e de religiões muito bons realizados. Acho que valeria a pena insistir em resgatar esses estudos, né? Os livrinhos verdes lá, né? Mas o diretório ecumênico é extremamente prático, preciso, de bom senso, né? Com orientações, batismo, uma série de coisas, né? Muito práticas. Então, essas coisas acho que precisam também ser mais visibilizadas, né? Explicitadas, né? Com frequência você vê, às vezes, pessoas que não conhecem um pouco essas orientações, que são orientações muito precisas, muito claras, né? Isso mesmo, eu creio que teria alguém que gostaria de mais alguma pergunta, para a gente já ir concluindo. Eu gostaria, professor. Sim, quem está falando? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu sou o padre Brasil da Diocese Caxias de Itapemirim.
Boa noite, padre. Pergunta. O senhor não acha que a ausência de consciência crítica hoje é um impedimento muito grande para o mesmo? Acho. A consciência crítica, ela às vezes gera problemas, né? Porque todo mundo reflete, critica, né? Mas acho fundamental para a vivência de fé, por exemplo, para a vivência comunitária, porque a gente não pode ser qualquer relação, né? Com a minha esposa aqui, eu nunca penso nada, eu nunca sei nada, eu nunca tenho opinião. Como é que a gente constrói uma vida de casa? Não tem jeito, né? Então eu acho que essa consciência crítica e me passa uma impressão a falta de formação para leitura de textos ou da Bíblia ou do magistério. Então, a pessoa pega um trecho lá do catecismo da igreja, aquilo vira um dogma. E o catecismo é importante, mas é um resumo da fé. Quer dizer, a fé, enquanto vida, ela é muito mais que um texto, sabe? É aquela expressão do catolicismo. Nós não cremos... Quer dizer, a Bíblia é uma revelação de segunda ordem. A primeira ordem é Jesus se manifestando na vida. Quer dizer, a primeira ordem é Jesus enquanto pessoa. A Bíblia é um relato sobre, que também é revelação, claro, né? Não vamos tirar esse lugar, né? Da Verbo é muito claro nisso, mas quer dizer, a revelação primordial é Jesus, eu encontro com ele. Então, muitas vezes falta, eu vejo isso às vezes em lideranças católicas midiáticas, uma hermenêutica dos textos do magistério. E aí pega as coisas ao pé da letra e sai interpretando mal e tira dogmas, e tira normas, e tira regras, e muitas vezes não é por aí, né? Não é por aí. Até saber compreender, eu estava falando hoje para um grupo, uma coisa é a igreja enquanto instituição, estrutura, outra coisa é ir à igreja enquanto membro que quer resolver, quer lidar com as suas questões de fé, né? Quando a gente entra no nível institucional da igreja, há um certo estilo de ser, há um certo estilo de dialogar, há um certo estilo de cuidar de instâncias, né? E que quem vive só a dimensão de fé, enquanto oração, busca de Deus pessoal lá, muitas vezes não vive essa dimensão maior, né? Então, acho que falta formação para perceber isso, que a comunidade é muito mais que a minha busca de fé, né? E capacidade de hermenêutica mesmo, de leitura dos textos sagrados e do magistério, sabe? E aí a consciência crítica eu acho que é importante para entender o que está por trás, né, do texto. Às vezes um texto afirma duas coisas contraditórias, né, mas faz parte do momento comunitário dar voz a grupos, né? O catolicismo é muito assim, né? Por isso ele mantém certa unidade, né? Porque ele permite, né, certa dissensão dentro dele. Então, se eu não tenho criticidade, eu desconfio até da vivência espiritual religiosa da pessoa, né? Porque é uma vivência mais submissa, né? E, ao mesmo tempo, acho que a criticidade permite a gente trazer tanta coisa que está aparecendo por aí que a gente não vê, né? Estou me lembrando do João aqui, estudando o Padre Biapina, né? Uma riqueza da mística brasileira, né? Padre Cícero, né? Que tem seus limites também, né? Mas uma riqueza enquanto experiência, enquanto expressão popular de fé, né? Alguém estava falando? Eu só queria fazer uma correção numa fala sua. Você falou do irmão Roger. Na verdade, ele falece ele é assassinado em agosto de 2005, na verdade, né? Aí fez 15 anos ano passado. Ah, sim. Tem um pouco mais de tempo, então. Sim. Tem. E aí tem uma questão que eu acho muito interessante, porque ele sempre dizia que quem fundou o TZ foi João 23. Eu acho muito interessante porque qual que é a ideia, né? É muito a história, enfim, não dá para trazer tudo aqui. Mas ele vai fazer isso porque tem uma fala de João 23, né? Semanas depois que ele convoca o concílio, que ele diz sobre isso, né? Sobre os cristãos não católicos. Não é para a gente fazer uma investigação do processo histórico para ver quem está certo, quem está errado, mas entender a responsabilidade de todos e, ao invés da gente pensar sobre evangelização e sobre conversão, a gente pensar sobre reconciliação. Porque, e aí, irmão Roger falou uma coisa que eu acho que é incrível. Como que eu encontro a minha identidade como cristão? Eu reconcilio minha fé protestante, ou minha fé católica, né? No caso do irmão Roger, eu reconcilio minha fé protestante com a fé católica sem precisar romper com nenhuma. Porque esse é o problema. Às vezes a gente tem essa ideia de que eu preciso romper com aquilo que eu tenho,
né? Que eu preciso abrir mão do que eu tenho. Então, é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, assim, né? Vamos fazer uma celebração, então vamos tirar as velas porque essa determinada pessoa dessa igreja não vai se sentir à vontade, assim, né? Então, essas coisas mínimas, assim, do o que é para estar à vontade, o que é para criar um ambiente de acolhimento, pensando a partir aí de uma hospitalidade, né? Pensando aí a partir de uma ideia de reconciliação e não de investigação de um processo histórico para ver quem é culpado, quem é errado, ou como a gente faz para que o outro aceite ou não uma verdade, né? E aí é só um acréscimo que eu queria fazer. Professor, só Isso não é um complementando. caso de investigação. Agora, uma coisa que eu penso, né, e que não acontece, nem acho que ainda é o momento de acontecer, eu já presidi muito culto ecumênico, esse tipo de coisa, e participei também. E quando tinha, vão tirar as imagens da igreja, né? Eu acho, quer dizer, o católico tem imagem na igreja, e nem por isso ele adora as imagens. Então, faz parte da identidade ter isso, né? O ortodoxo também tem os ícones, né? Não precisaria, em tese, tirar. Eu acho que é bom tirar para evitar qualquer tipo de conflito ou de problema, né? Mas eu acho que o ecumenismo, na medida que avança, eu aceito o católico como ele é. Ele tem imagem, ou tem vela, ou tem sacramentos de tal forma, né? Como se aceita outra igreja que não tem, né? Mas é lógico, de bom tom. Eu me lembro quando eu era adolescente não, jovem, eu já tinha saído de casa para fazer faculdade, e na minha cidade tinha uma lafeira do livro que era organizada pela paróquia, e minha mãe até participava muito da organização. Eu me lembro que havia sempre um terço na praça, né? E chamaram o pastor metodista para comentar o terço, né? E ele foi falar de Nossa Senhora. Aí, na parte da oração do terço, ele saiu, ele tinha um palanque, ele não ficou lá, mas ele ficou assistindo. Eu estava nisso, eu não me lembro que ano foi, mas eu estava, né? Achei interessante, né? Ele fez o comentário sobre Maria e foi muito bom, né? Foi muito bom, né? É lógico que eu não vou esperar que ele reze o terço, né? Não faz parte da tradição dele, né? Mas alguém estava falando? Queria fazer uma pergunta também, professor. Sim. É sempre bom ouvir o senhor, a gente sempre aprende mais um pouco. É o João que está falando? Sim, professor. Oh, teu sotaque já não está tão nordestino, não, João. Estou aqui me disfarçando um pouco para não destoar, mas eu queria fazer uma pergunta assim, no sentido do processo de modernização, né? Não apressou o passo da Igreja Católica na caminhada para o ecumenismo? Assim, eu não sei o que você está chamando de processo de modernização, tá? E aí o seu orientador é mais especialista que eu para falar disso, né? Espero não falar besteira. Mas eu acho que, inicialmente, a Igreja Católica tem muita resistência ao processo de modernização da sociedade, seja pelo nível político da democracia ou pelo processo de secularização que vem junto, né? Todo esse viés de uma ciência, sabe, muito racionalista, positivista, né? Então, eu acho que, inicialmente, e daí eu acho que isso é que atrasa a entrada da Igreja Católica, é um dos elementos no próprio movimento ecumênico. Ela tem muita dificuldade de lidar com todas essas movimentações do século XVIII, sobretudo do século XIX, né? E acho que ela começa a entrar na medida em que você vai tendo também todo um clima cultural, tá, da sociedade, apesar das guerras, apesar das violências, pobreza e tudo mais, um clima cultural que começa a valorizar o diálogo, né? Sociedades muito mais plurais, né? Democracias mais constituídas, embora nem todo mundo. Então, eu acho que esse clima, sobretudo, que começa a se instalar no século XX, e que a própria modernidade, entendendo aí que a modernidade está no século XIX, início do XX aí está acabando, e está surgindo uma outra percepção do que seria a modernidade, tá? Que uns vão chamar de pós-modernidade, ou modernidade contemporânea, não sei. Eu acho que essa própria crise da modernidade também aponta que há caminhos, né? Há caminhos para se fazer diferente. Então, eu entendo que houve dois movimentos aí, sabe? Um movimento de rejeição inicial, mas depois um movimento de abertura, né? Entendendo que isso faz bem, né? E é interessante que essa abertura ecumênica do catolicismo está junto, principalmente forte no Vaticano II, que é um movimento de resgate da patrística e da Bíblia, né?
que são, Bíblia, por exemplo, um elemento muito protestante, mas o resgate da patrística é resgate da sua tradição, não está fora da tradição, né? Então, o Vaticano II fez esse resgate muito forte do mundo patrístico, né? Da raiz dos padres da igreja, padres e madres também, né? Da igreja, né? Do cristianismo, né? Então, acho que não está fora disso tudo, né? Obrigado, professor. Uma breve palavra. Essa questão aí da Igreja Católica e os movimentos mais atuais, acho que é importante considerar que a Igreja, assim, ela tem muita consciência das bases sólidas que ela tem, e com isso ela não vai muito de vanguardista, ou seja, os teólogos vão aguçando a discussão, mas o magistério vai mais cauteloso, e não se, eu diria, não se vai em encontro de repensar a doutrina sem que haja uma grande maturidade, um discernimento mais aprofundado. Então, nesse aspecto, é muito normal que, né, o magistério venha um pouco, né, porque nós vivemos de muitos modismos, de muitas precipitações, de muita efervescência. Então, essas coisas, às vezes, não é hora do magistério vir validando tudo. Tem que entender que a Igreja Católica, na sua história, nas suas bases, na construção de sua doutrina, ela não fica à mercê, né, de ventos que balançam aqui e acolá. Ela vai entendendo que, iluminada pelo Espírito Santo, ela vai discernindo e, quando percebe maturidades, ela vai pronunciando, né, e vai ajudando a construir um caminho. Um outro elemento importante, eu acho que a gente pensar muito o ecumenismo não é mistura de fontes, né? Então ter muito esse cuidado, não se trata para construir um caminho ecumênico, misturar fontes, e também não é mistura de ritos. Então não se faz ecumenismo com mistura de ritos nem de fontes. Nós temos a fonte comum das Sagradas Escrituras e a particularidade dos ritos. Então, nós vamos fazer muito ecumenismo em ambientes, enquanto possível, mais neutros, aonde vamos com a nossa identidade para um espaço de diálogo para definir ações comuns, como o professor colocou aí. A questão da paz, a questão de defesa da vida, a questão de meio ambiente, a questão de solidariedade, são questões sociais. Então, o Evangelho nos convoca igualmente. Então, a partir dessa fonte comum que nós temos, que é a Bíblia, nós vamos para o ecumenismo aí e rezamos juntos. O rezar junto não significa um para necessariamente fazer comunhão na oração do outro, naquilo que é mais da sua identidade. Não, quando nós estamos em espaço comum, nós rezamos naquela perspectiva do nosso comum. Não é por um para praticar o devocionário do outro. Se assim posso dizer, em termos ecumênicos, de devocionário, né? Mas, entendendo que essas misturas, né? E sobre a questão das Sagradas Escrituras e Cristo, o Evangelho e o Cristo, ali há uma justa posição que nós não podemos criar distância. Então, o Evangelho, ele tem autenticidade, né? É relato da vida de Cristo e é tão autêntico quanto Cristo. Isso aqui nós não podemos ter nenhuma distância entre a veracidade plena do Evangelho, como os livros canônicos, e a pessoa de Cristo, que é o Evangelho também. Então, acho que a nossa dificuldade nós podemos ter aqui é de leituras fundamentalistas ou leituras literais, demais. Quando você, né, de forma fanática, pega uma frase bíblica desassociada, né, de um contexto maior daquela fonte bíblica e não constrói relações mais amplas que o próprio texto sagrado permitem uma interatividade entre perícopes. Acho que a gente vai muito nessa perspectiva para a gente ir entendendo, né, essa identidade, os alicerces que, né, são importantes,
falou aí do outro momento, dos santos, né? Por isso que a gente evita de praticar ecumenismo nos ambientes muito mais particularizados, ou dos templos, seja na Igreja Católica, seja nos templos das outras igrejas. É justamente para não acontecer também um conflito com aqueles que não estão preparados para alguns passos que a sua própria igreja está dando. Então, não se trata de trazer o pastor para o presbitério, nem levar o padre diretamente para pregar no templo daquela outra determinada igreja. Temos espaços mais adequados, comuns, de auditórios, de espaços de serviços públicos, como um auditório de uma Câmara Municipal, e assim por diante, que são espaços onde esses encontros, naturalmente, devem ser construídos. Eu acho que é um pouco assim para a gente não tender a um pouco como eu diria, de sincretismo, de miscelânea, de coisas que se misturam e se confundem. Acho que nesses horizontes assim, é que a gente vai vendo o caminho a ser feito. E também no ecumenismo não é buscar o que falta em mim no outro. Eu acho que essas identidades construídas é partilhar o que eu tenho que o outro tem, né? E até admirar perante essas coisas, né? Porque senão fica parecendo que o ecumenismo se trabalha em cima da falta. Ele não trabalha em cima da falta, né? Então, nós temos as nossas fontes, né, que elas nos dão embasamento que entendemos, né, à luz do que cremos, suficientes, mas isso não nos faz intolerante para com o outro. O ecumenismo é a desconstrução da intolerância, né? Não é necessariamente porque me falta, mas que o outro também pode ser completo na sua identidade e podemos nos aproximar e ser tolerantes uns com os outros. Acho que esses elementos assim vão nos ajudando. E quero, na oportunidade, também anunciar que essa semana, inclusive, ganhamos aí uma nova ferramenta que vamos conhecer em breve. Saiu aí um vademecum para bispos, que anuncia o bispo e a unidade dos cristãos, dado pelo Pontifício Conselho para a promoção da unidade dos cristãos. Então, acho que vai ser também aí uma nova ferramenta que vai nos ajudar a avançar nessa perspectiva ecumênica. Então, eu acho que é isso, né? Eu creio que a gente pode ir fechando. Reafirmo para todos, se puderem abrir as câmaras. José Maurício, parece ser melhor que eu para tirar foto, você está aí? Que aí a gente poderia tirar essa foto que foi solicitada para poder colocar algo que vai ser escrito. Tem 2 pessoas ou 3 que estão com o nome do telefone e não o nome delas. O Padre do Espírito Santo, desculpa, eu não vi o seu nome, eu não ouvi o seu nome. O senhor que fez a pergunta. Padre Brasil. Padre Brasil? Sim. Se o senhor clicar em cima, o senhor pode pôr o seu nome e pôr de onde o senhor que dá para aparecer. Mas vamos lá. José Maurício, você está por aí? Não estou vendo. Tá bom. Eu vou bater, então, essa foto para a gente. E... Tem muita gente que não abriu, que poderia melhorar a foto aí. Ajudaria, se puder abrir um pouquinho para a gente bater a foto. Aí ajudaria mesmo. Com camisa do Galo, fica mais bonita a foto ainda, hein? Pois é, aí ajudaria mesmo.
um registro muito bom. Só um pouquinho que tem 2 telas. Fazer uma menção da comunidade Caminho Novo, chama NEF, que é a comunidade do padre Luciano Tem algumas Couto. pessoas que não... Né? Só a menção da comunidade Caminho Novo está presente aí também, é a comunidade Carisma Ecumênico. Tem presença aqui em Belo Horizonte, na Diocese de Divinópolis também, né? Padre Luciano Couto, é uma das pessoas referenciais aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Amaury. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava numa outra live ecumênica aqui da Diocese de Divinópolis. Depois terminei lá, vim correndo para cá e peguei aí a metade da live aí. Foi ótimo. Obrigado, gente. Agradecemos, então, a todos por estar participando, pelo carinho, pela atenção. E uma das nossas propostas, além da live, é que mais pessoas venham fazer parte da comissão, porque é um trabalho de formiguinha e que juntos nós vamos aprender a dialogar cada vez mais e, a partir desse diálogo, as pessoas vão querer participar e estar junto com aqueles que realmente têm esse sentimento e esse compromisso com o diálogo e, principalmente, apesar das diferenças, poder chegar numa certa unidade e no compromisso cristão, que é o que todos nós temos, né? Então, a partir delas, que também mais pessoas sejam simpatizantes ou que realmente trabalham com o ecumenismo e, às vezes, nem está sabendo, e seria muito bom estar conosco. A nossa proposta é que, de todas as dioceses, a gente tenha pessoas participando para nos ajudar nesse compromisso com o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Então, esperamos que tenham gostado. Particularmente, gostei muito e agradeço bastante a você, Carlos Frederico, Fred, pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui conosco. Eu sei que você participa do grupo do CONI, que eu falei agora na sua apresentação, e que possamos cada vez mais nos unirmos, de pouco em pouco, para que nós possamos fortalecer e engrossar essa fileira nossa do ecumenismo, tá bom? Dom Francisco, o senhor quer falar alguma coisa? Obrigado. Considerando que a nossa perspectiva da coordenação no regional, esta reunião aqui, que está acontecendo através de live, é chamada equipe ampliada. Nós queremos aqui ter a presença de todas as dioceses do regional. O nosso empenho inicial é para ter representação, pelo menos, de todas as províncias, até conseguirmos chegar a todas as dioceses. Depois, quem sabe, chegar o momento que nós vamos fazer encontros por províncias, ou agrupar um número menor de províncias, de modo que essa base aqui, chamada ampliada, ela possa se aumentar no regional. Já vemos aqui um expressivo crescimento de participação, né? Desde que a gente vem fazendo essa divulgação maior, pedindo diretamente aos bispos e às coordenações diocesanas que motivem participação conosco. Temos tido uma resposta muito positiva, tanto é que hoje já contamos com 31. Então, se nós conseguirmos aos poucos consolidar esta base, chamada aqui ampliada, depois a gente vai vendo as dioceses faltosas para crescermos ali nesse corpo a corpo, até termos essa adesão em cada uma das dioceses, para que as nossas propostas possam, de fato, perpassar todo o nosso regional. Então, é um pouco do que a gente vai construindo aí enquanto coordenação. A comissão é pastoral para o ecumenismo e diálogo interreligioso. Aí no nosso enunciado está episcopal. Ela é a comissão pastoral para o diálogo, para o ecumenismo e diálogo interreligioso. Agradecemos o Amaury, que ele faz conosco na coordenação essa ponte. Ora, ele é conosco vice-coordenador aqui da comissão do regional, e ao mesmo tempo ele é presidente do CONIC. Fizemos questão de deixar essa junção
na pessoa do Amaury, que ora queremos estar aqui pela convocação nossa do regional, que constrói ecumenismo e diálogo interreligioso, e ora queremos estar presente nas convocativas do CONIC, né, que para nós tem a mesma importância e significado na construção desse caminho ecumênico. Termino também agradecendo o professor Carlos Frederico, né, que fez essa partilha conosco, nos conduziu nessas reflexões. Isso vai se somando aí no nosso caminho de ecumenismo no nosso regional e na nossa igreja. Muito obrigado, professor. Então, até a próxima, a gente vai passando no nosso grupo e partilhando com todos vocês, tá certo? Pode deixar lá a sua opinião e quem sugestão ou a sua avaliação, e quem ainda não está no grupo pode entrar em contato conosco a partir de alguém também, ou nas cartas, que será muito bem acolhido, tá bom? Uma boa noite e muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Feliz Páscoa. Paz e bem, boa noite a todos. Uma feliz e santa Páscoa nesse momento. Todos nós. Isso. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.